para cultuar este Senhor maravilhoso, a quem buscamos e servimos. Quero convidá-los a colocar em pé. Nós vamos buscar a presença de Deus em oração. Agradecemos também aqueles que têm acompanhado de sua casa a palavra do Senhor, este culto. Que o teu lar também seja abençoado, é a nossa oração. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, bênção, privilégio de poder estar na tua presença, de podermos compartilhar da palavra, de podermos ser edificados pelo teu Santo Espírito, de podermos louvar o Senhor com cânticos, hinos, com orações e, sobretudo, ó Pai, de sermos abençoados pela tua palavra e pela tua presença. Toma conta deste culto, fala conosco, ministra a nós, ó Deus, porque precisamos, carecemos de ouvir a tua voz e sermos edificados pela tua palavra. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidá-la a abrir a palavra de Deus no Salmo 128. Salmo 128. Quero convidar você a ler junto comigo. Nós vamos ler todos juntos este salmo. Temor de Deus e felicidade no lar. Vamos juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A família daquele que teme e busca ao Senhor, com certeza é uma família abençoada, como lemos na palavra. Seja a nossa experiência, seja a nossa forma de buscá-lo e de adorá-lo. Nós vamos cantar o hino 88, hino de número 88, do nosso inário Novo Cântico, hino de número 88, um hino que nos lembra do amor de Deus por nós, do quanto Ele se preocupou conosco, demonstrando este amor eterno, amor perene. Vamos louvá-lo? Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromperá a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor,
Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros meus de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Amém. Graças a Deus por este amor especial e extraordinário. Vamos nos assentar? Eu gostaria de, antes de orarmos neste momento, eu queria passar a palavra para o Rubens. O Rubens tem uma palavra para dar à igreja. Por favor. Não é muito fácil vir aqui falar com os irmãos. Eu quero primeiramente agradecer a cada um de vocês que oraram pela vida do meu irmão. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus faz o melhor para os seus filhos. E com certeza Deus ouviu o clamor de todos nós. O clamor dos pastores, o clamor de outras igrejas. Mas da última vez que eu fui falar com a médica do meu irmão, ela disse: ele já perdeu as cordas vocais. Durante um bom tempo ele ficará numa cadeira de roda. E estamos para ver se ele teve alguma coisa neurológica. Então eu disse para minha mãe: mãe, ele não iria ficar feliz com todos nós aqui na casa da senhora, né? Porque na casa da minha mãe é muito bom. Meus sobrinhos, a gente tocando, cantando, e ele não podendo fazer isso. Eu digo para vocês uma coisa: o meu irmão veio a esse mundo para servir. Vou ser rápido, tá, pastor? Meu irmão cuidou do sogro dele durante 20 anos. Com todos os filhos do sogro dele vivo. Ele cuidou do sogro por 20 anos. No dia do enterro dele, fez 60 dias que o sogro dele morreu. A obra dele era essa, ele fez. Ele catava velhos na rua. Minha cunhada falava: você é louco. Ele levava para asilo. E as pessoas falavam: não tem como fazer, eu não tenho como dar banho, eu não tenho. Ele dava um banho. Ele comprava uma fralda. Ele cuidava. Meus irmãos, eu digo a vocês que tudo que eu ouvi do meu irmão foi uma grande lição para a minha vida. A sua bondade, o seu sorriso, foi humilhado em muitas igrejas, foi esbofeteado na igreja de São Miguel, mas ele nunca abandonou a causa.
foi pobre, morreu pobre, não tinha nenhum carro novo para sair. Mas o sorriso dele era sempre aquele: sou feliz porque tenho Jesus. E às vezes, quando acontecia alguma coisa, eu ia dizer, ele falava: não liga para isso, porque cada um dá o que tem. Se não tem Jesus, se não tem nada, vai dar o que está falando. Então, ele me ensinou muita coisa. A nossa família inteira. Nós montamos agora um grupo, o Grupo do Amor. A minha família. Né? Meus sobrinhos, minhas irmãs, a Eliana. Eu quero que vocês continuem orando por nós. E mais uma vez eu agradeço a vocês pelas orações. E o que nos conforta também é a palavra do Senhor que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Perto está o Senhor de todos os que os amam e os que invocam a sua verdade. Eu queria que o pastor viesse até aqui. E orasse pela minha família. Principalmente pela minha mãe. Ela está muito, muito sofrida. Não quer saber mais da vida. Sabe como é quando se perde um filho. E domingo eu estive lá. Ela disse para mim: você também não vai me deixar, né? Porque agora não sobrou mais homem na família. Então eu queria pedir ao pastor que orasse por nós. Pela Eliana, minha cunhada é muita fé. Pela minha sobrinha Daiane, que foi uma valente durante esse tempo todo. Então nós só conseguiremos passar por tudo isso primeiro com o consolo do Espírito Santo e depois com as orações dos irmãos. Amém? Vamos orar, irmãos. Deus, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus soberano, que sempre faz o que apraz ao Teu coração. E com certeza, ó Deus, o Senhor nos conforta quando a vontade do Senhor é feita e às vezes nós nos entristecemos. Com certeza, Pai, o Senhor tem a companhia de um guerreiro, um valente. Pastor Daniel foi, de fato, um exemplo de vida, e nós louvamos ao Senhor por isso. Obrigado a Deus pela sua esposa Eliana, obrigado pelos seus filhos, que o Senhor os abençoe, fortaleça, traga paz ao coração deles. Obrigado a Deus pelo Rubens, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado dele, da sua família. Ó Pai, a sua mãe, dá paz ao coração dela, não é fácil o que ela passa, mas o Senhor com certeza está presente, trazendo paz a ela também neste momento. Que o Senhor tenha misericórdia e cuide. Outras famílias que passam também por problemas e dificuldades, famílias enlutadas, sofrendo, ó Deus, com a doença do Covid-19. Tenha misericórdia, restaura, renova. Seja o Deus confortador, ajudador, o Deus poderoso, que vai trazer o restauro, ou vai trazer paz e conforto. Nos ajude, precisamos do Senhor, é a nossa oração em nome de Cristo. Amém, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículos 24 a 29. Mateus 7, de 24 a 27. 24 a 27.
Mateus 7, de 24 a 27. Diz assim o texto: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Onde temos edificado a nossa casa? A palavra diz que a casa edificada sobre a rocha vai aguentar as intempéries do tempo, as dificuldades da vida, os problemas, as adversidades. Mas a casa construída em cima da areia, por mais bonita que seja, a hora que vier a primeira chuva, ela vai cair, não tenha dúvida. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus está construindo a sua casa sobre a rocha. Seja você também um sábio construtor que edifica e constrói a sua casa sobre a palavra de Deus. Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. O ministério de louvor vai nos conduzir em alguns cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém? Vou pedir que a igreja se coloque de pé para entoarmos cânticos de louvores ao nosso Deus. O primeiro cântico que iremos entoar, ele fala sobre sermos amigos de Deus, né? Para ser amigo, a gente tem que ter uma comunhão, tem que conhecer, né, o outro. E para ser amigo de Deus não é diferente. Então, que possamos buscar ter mais comunhão com Deus, buscar conhecer a Deus, né, para sermos amigos, verdadeiros amigos de Deus. Vamos cantar? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar de teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar de teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. O céu para buscar luz, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Sua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Senhor, meu Deus, ó Pai,
Pai, Senhor, te agradeço por mais um dia de vida, Pai. Te agradeço por nos trazer à tua casa, ó Pai, para louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus, para prestar culto a ti, ó Teu. Ó Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Esteja conosco. Nós vamos ler a palavra de Deus para estudarmos o texto nessa noite. E eu quero pegar uma família muito próxima, muito amiga de Jesus, e tirarmos algumas lições muito importantes sobre as marcas de um lar verdadeiramente cristão. E para ajudá-lo, a gente tem o texto aqui na tela, então nós vamos acompanhando, mais ou menos numa sequência cronológica, os fatos a respeito desta família. Começa então com Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Diz assim o texto. Lucas 10, 38. Nós vamos ler até o 42. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te incomodas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu vou para o final do texto de Marcos, capítulo 14, versículos 8 e 9, que faz um acréscimo muito interessante a este texto. Marcos 14, versículos 8 e 9, nós lemos assim o final desse texto. Ela fez o que pôde, antecipou-se para ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. João capítulo 11, versículos 1 a 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. João 12, na sequência do texto, de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram
quiseram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos e lermos a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque ela tem falado aos nossos corações pelo poder e pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Mais uma vez agora, com o poder do alto, transmita a Tua Palavra a nós e nos desafia a viver a vida como o Senhor quer que a gente faça. A viver de forma que agrade ao Senhor, conforme vamos ver na Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você sabe que os nossos lares são bombardeados constantemente por muitas influências das mais variadas possíveis, que querem destruir a nossa casa, acabar com a nossa família, querem implantar filosofias de vidas das mais sutis, como talvez o consumismo, que a gente não perceba tanto, mas vai invadindo nossa mente, nosso coração, nossa casa, até outras doutrinas e filosofias muito mais agressivas, grotescas, perigosas, que têm invadido o nosso lar. De filmes a novelas, de conversas com pessoas, de imagens que nós vemos no WhatsApp, de mensagens que recebemos, enfim, você sabe muito bem, somos bombardeados constantemente com relação a muitas coisas que envolvem a nossa família. Eu peguei alguns textos aqui desta família de Marta, Maria e Lázaro. Possivelmente o pai deles se chamava Simão, um ex-leproso. A história relata sobre isso, muito possivelmente curado por Jesus, evidentemente, e essa família ficou sendo uma família muito próxima de Jesus, onde Jesus, quando viajava a Jerusalém, e ele ia com frequência a Jerusalém, não apenas durante os 3 anos de ministério, que a Bíblia relata mais intensamente, foi algumas vezes, mas durante toda a sua vida, aos 12 anos ele foi, logo que nasceu, e muitas vezes durante a sua vida, como um bom judeu, ele visitava Jerusalém com frequência. Assim, esta família se tornou uma família muito íntima, muito próxima, muito amiga de Jesus, onde Jesus participava daquele momento até como um momento de lazer, um momento de descanso. Ou ele passava antes de chegar a Jerusalém, ou logo depois de Jerusalém, uma cidade bem próxima a Jerusalém, um vilarejo bem próximo a Jerusalém. E esses textos que nós lemos nos dão alguma ideia de algumas marcas da família, que é a família que serve ao Senhor, um lar cristão. E eu queria abordar rapidamente aqui algumas marcas desta família cristã. A primeira marca que eu destaco é a família que valoriza a comunhão à mesa. A família que valoriza a comunhão à mesa. João 12, versículos 1 e 2, nós lemos assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Uma Páscoa anterior, um ano anterior, Jesus já havia passado por lá, já havia ceado junto com aquela família e havia exortado a Marta a respeito de algumas ações. E novamente agora Jesus passa na véspera da Páscoa, diz o texto, 6 dias antes da Páscoa, uma semana antes da Páscoa, ele passa novamente naquela família para ter um momento de comunhão, mas aquela seria uma ocasião especial e diferente. O texto faz questão de dizer 6 dias antes da Páscoa e faz esse destaque, porque esta Páscoa a que se refere o texto é a Páscoa da crucificação de Jesus. É a Páscoa da morte de Jesus. Portanto, uma semana antes da morte de Jesus, Jesus se reuniu com uma família de amigos para sentar à mesa, para comer com seus amigos, para conversar com seus amigos. E ali para ser abençoado por Maria, como o texto vai relatar e nós já lemos. Nota bem, momentos antes da sua agonia, momentos antes do seu sofrimento, ele valorizou a comunhão à mesa. Talvez a gente não dê tanta importância à comunhão à mesa como os judeus davam importância para a comunhão à mesa. Você vê quantas vezes Jesus, durante o seu ministério, foi criticado porque sentava à mesa com fariseus, com pecadores e com escribas. Por quê? Porque ali era um lugar sagrado para o judeu. Sentar à mesa representava manter intimidade, ter
comunhão. É mais do que você sentar com alguém para comer uma refeição. Ali representava laços, representava relacionamento, representava intimidade. Portanto, para os judeus, sentar à mesa era algo muito íntimo, muito profundo, um relacionamento bem próximo. Portanto, Jesus valorizou, um pouco antes da sua morte, o sentar à mesa, a comunhão. Isso é muito importante para a gente. Sentar à mesa. Eu sei que é difícil hoje, o tempo é tão corrido, os dias passam muito rápidos, cada um tem um horário diferente. Cada um tem um horário diferente. Já foi o tempo, talvez 30, 40, 50 anos atrás, quando todos podiam almoçar juntos, jantar juntos. É possível que você tenha vivido isso, você lembre-se disso, mas hoje é muito diferente. Vivemos uma época bem diferente de anos atrás, onde cada um está em casa num horário, onde cada um come num horário, onde cada um tem uma atividade de trabalho, de estudo, de afazeres. E eu sei o quanto é difícil, às vezes, nós conseguirmos reunir todos. Mas é muito importante, quando você puder, valorizar este momento à mesa. Essa é uma marca muito importante. Eu estou enfatizando, Jesus, uma semana antes da sua crucificação, valorizou estar à mesa em comunhão com seus amigos. Em comunhão com a sua família da fé. Com pessoas que ele de fato amava de verdade. Portanto, a primeira marca de um lar cristão é aquele lar que valoriza aquele momento de comunhão na mesa. Onde você pode compartilhar com a sua família, onde você pode conversar com a sua família, onde você pode aprender e crescer no relacionamento um com o outro. Valorizar o momento da comunhão à mesa. Isso é muito importante. Segunda característica que marca esta família cristã. Priorizar o eterno. Priorizar o eterno. Verso 3 aí de João 12, nós lemos: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, mas o texto nos evangelhos sinóticos relatam que todos os discípulos ou outros discípulos também estranharam o fato, mas aqui Judas Iscariotes toma a posição e diz: deveríamos ter vendido este perfume, conseguiríamos 1 ano de trabalho, que era o preço desse perfume, para que os pobres pudessem ser assistidos. E o texto já desmascara Judas Iscariotes logo de cara, dizendo que ele não estava preocupado com os pobres, mas ele estava preocupado em colocar a mão no dinheiro, porque ele era o tesoureiro do grupo e ele punha a mão na bolsa e roubava o dinheiro. Mas nota bem a ênfase que eu quero colocar e o texto diz para a gente. Nós não sabemos exatamente de onde Maria tirou aquele perfume, quer dizer, é um perfume dela. Alguns estudiosos, historiadores colocam que fazia parte, e era uma das partes mais importantes do dote da mulher no casamento. Era um perfume muito caro, era muito raro, era guardado para a noite de núpcias, era guardado para uma ocasião extremamente especial. Portanto, era parte fundamental da história de Maria. Do casamento de Maria. E o texto diz que ela foi até onde esse perfume estava guardado, no seu quarto, num armário, e ela pegou aquele perfume e ela jogou aquele perfume nos pés de Jesus e começou a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Ou seja, aquele perfume diante de Jesus não tinha mais valor algum. E não apenas diante de Jesus, aquele perfume diante do momento que Jesus estava para passar. E Jesus diz exatamente isso: ela se antecipou a me embalsamar para a minha morte. Jesus coloca claramente a ação de Maria. Talvez ela não tivesse toda aquela consciência, mas algo estava no coração desta mulher que tocou de forma muito profunda. Ela valorizou o que é eterno. Aquele perfume era caro, era valioso, tinha uma importância muito grande para ela, mas aquilo não tinha mais valor diante da importância, do significado daquele momento e daquela pessoa que é Jesus Cristo. Uma família que tem como marca um lar cristão, uma família cristã, valoriza ou prioriza o que é eterno. É lógico que nós queremos
um pouco de conforto. É lógico que nós queremos talvez um equipamento eletrônico mais moderno. Tudo tem a sua importância, o seu lugar. Mas o que ocupa realmente o nosso coração? Jesus diz no Sermão da Montanha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ocupa de fato o nosso coração? As preocupações eternas? Paulo diz sobre isso, que nós devemos nos apegar, na sua carta aos Coríntios, que nós devemos nos apegar àquilo que nós não vemos. Porque aquilo que nós vemos é passageiro, é efêmero, vai acabar. Mas aquilo que nós não vemos, as coisas invisíveis, elas são eternas, elas têm um peso para a glória. Portanto, o reino de Deus no nosso coração é a coisa mais valiosa que nós temos. Valorize o que é eterno. Faça com que a sua família entenda que há algo muito maior do que este mundo reservado para nós. Faça com que a sua família entenda que a salvação em Cristo Jesus é o dom mais precioso, é o presente mais valioso que nós temos. Nada se compara, nenhum dinheiro neste mundo, nenhum conforto, nenhum lazer, nada se equipara à nossa salvação em Cristo Jesus. Valorize o que é eterno. Essa família aprendeu isso de coração, entregou o mais importante para valorizar a eternidade. Marcas ainda de um lar cristão. A família cristã deixa um legado. Marcos capítulo 14, o versículo 9. Nós lemos que depois que Maria fez isso, o texto diz, Jesus falando dela: em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ou seja, a ação de Maria naquele momento ficou registrado não apenas perante os olhos dos que estavam presentes naquela sala de refeição, naquela mesa de ceia, mas aquele ato ficou marcado para a história, para a posteridade. Hoje nós falamos de Maria e do que ela fez. Ou seja, ela deixou um legado, a sua ação perpetuou em toda a história. Isto é valioso e precioso, nós precisamos pensar isso com relação às gerações futuras, nossos filhos, nossos netos. É uma preocupação que devemos deixar a eles. Há um texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 22, que diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. O texto ali se refere a bens. Mas sabe qual é a maior herança que você pode deixar a seu filho, aos filhos dos seus filhos? A palavra de Deus, a mensagem de salvação. Você já falou de Jesus à sua família? Você já falou de Jesus aos seus filhos? Essa é uma preocupação muito grande que nós devemos ter. Esse é o maior legado que nós devemos deixar à nossa família. Não a preocupação com bens materiais. É lógico que isso pode acontecer, e é bom, é prudente, é sábio, nenhum pecado com relação a isso, mas o maior legado que você pode deixar para a sua família, a maior bênção que você pode deixar à sua família é a verdade da palavra de Deus. É a lembrança de momentos agradáveis, à roda da mesa. É a mensagem de salvação e de vida eterna. O testemunho desta mulher ficou para a eternidade. O que ela fez, de fato, ficou marcado em todas as gerações a partir daquele momento, inclusive para nós. Então, uma família cristã também deixa um legado para os seus filhos, para os filhos de seus filhos. Uma quarta marca de um lar cristão prioriza o reino de Deus. Eu citei um pouco antes, prioriza o eterno. Deixa eu enfatizar com relação ao reino de Deus, porque é um texto interessante. Lucas capítulo 10, versículos 39 a 42. Tinha ela uma irmã, Marta tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se aos pés de Jesus ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria,
porém, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu ficar sentada aos pés de Jesus e aprender das palavras de Jesus. Nós costumamos criticar Marta com relação a isso, né? Criticamos Marta porque ela não parou para ouvir Jesus e ela ficou preocupada em servir a Jesus. Talvez Marta fosse a irmã mais velha, a mãe não estivesse mais viva, o texto se refere apenas a Simão, possivelmente como pai, e ela então, como a irmã mais velha, como a dona da casa, se preocupou ao receber Jesus e os discípulos em servir comida. Nenhum pecado nisso. Mas aquela não era a hora de servir ou de trabalhar, aquela era a hora de priorizar o reino de Deus. Jesus estava presente na casa, estava trazendo ensinamentos. Você já parou para pensar, para refletir sobre isso? Jesus estava sentado à mesa ensinando a família. Que coisa valiosa, que coisa preciosa. Quantos ensinamentos tão ricos que Jesus transmitia naquele momento. Marta, preocupada, não deu atenção. Maria, sentada, ouvia a palavra. Ela priorizou o reino de Deus. Ela se preocupou com a importância daquela mensagem e o que aquela mensagem poderia transformar a sua vida. Quando Jesus começa o seu ministério, ele diz: o reino de Deus está entre vós. Um pouco mais adiante em Lucas, ele vai dizer: o reino de Deus está dentro de vós. É a própria presença de Jesus que implanta o reino de Deus. É a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que faz com que o reino de Deus cause essa transformação em nós. E Maria se preocupou com isso. Ela priorizou o reino de Deus. As outras coisas têm a sua importância? Tem. Era importante comer? Lógico que é importante comer. É importante servir? Lógico que é importante servir. Mas aquela era a hora de priorizar o reino de Deus. A palavra de Deus estava sendo pregada. E esse é um grande desafio para a gente, porque nós às vezes somos entretidos com tantos afazeres no mundo e no dia a dia, que nós não damos valor à palavra de Deus. Nós somos envolvidos com tanta coisa neste mundo, que nós não valorizamos o reino de Deus. Outras coisas têm mais valor. O nosso trabalho tem valor, a televisão e os programas da Netflix têm mais valor, os nossos relacionamentos têm mais valor, o nosso dinheiro tem mais valor do que o reino de Deus. Infelizmente, essa tem sido uma realidade, uma constatação comum para muitas famílias e muitos lares cristãos. Maria abandonou tudo naquele momento para sentar, para ouvir a respeito do reino de Deus, a mensagem salvadora de Jesus, priorizar o reino de Deus. Quinta marca de um lar cristão: levar a necessidade, as nossas necessidades até Jesus, ou levar as necessidades dos outros até Jesus. João 11, versículos 1 a 3, nós lemos assim, João 11, de 1 a 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas não apenas tinham uma amizade com Jesus, mas elas sabiam quem era Jesus. Elas não apenas tinham a preocupação de sentar à mesa com Jesus, mas elas sabiam quem era aquele que falava com elas, o Deus soberano, o Deus encarnado. Elas sabiam com certeza quem era Jesus. Portanto, quando Lázaro fica doente, qual foi a preocupação das irmãs Marta e Maria? Vamos avisar Jesus. E manda algumas pessoas até onde Jesus estava, e Jesus estava com os discípulos, e esses amigos dizem: Marta e Maria estão chamando o Senhor, porque Lázaro está doente, muito doente. E você conhece a história, na verdade Lázaro vem a falecer, Jesus ainda fica 4 dias ali, depois vai até onde Lázaro estava, e ele traz Lázaro de volta à vida. Mas nota a preocupação de Marta e Maria. Não era ir na farmácia comprar primeiro o remédio, não era primeiro ir procurar o médico, não era primeiro qualquer tipo de raiz ou erva que pudesse trazer alguma ajuda. Elas primeiro correram até Jesus e pediram ajuda para Jesus. Nós não desprezamos ciência, tecnologia, medicina, tudo isso tem o seu lugar, ninguém está desprezando isso. Devemos procurar médicos, devemos tomar os nossos remédios, tudo isso tem a sua importância, mas primeiro nós precisamos valorizar o nosso relacionamento com Jesus.
Isso é muito comum para a gente. Nós deixamos Jesus, talvez, como última opção. Se a gente está com dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. Eu vou lá no meu armário, eu abro, pego, tomo um remédio. E o remédio tem que fazer efeito. Eu estou tomando um remédio para dor de cabeça. Se eu estou, sei lá, com dor de dente, eu procuro um dentista, vou lá, está doendo meu dente, o dentista faz lá o tratamento. Tudo isso tem a sua importância, não desprezamos isso, como eu falei. Mas você já pensou em primeiro orar a Deus? Já primeiro pensou em buscar a Jesus, pedindo ajuda para Ele? Senhor, estou com dor de cabeça, eu vou tomar o remédio, não me nego a isso, mas eu quero pedir em nome do Senhor Jesus que esse remédio seja eficiente para mim. O meu dente está doendo, Senhor, eu vou procurar um dentista, eu preciso de um tratamento. Mas o Senhor pode encaminhar o dentista certo, preparar o dia certo, pode me ajudar a suportar essa dor, pode colocar a mão na mão do dentista e assim por diante. Jesus tem que ser sempre a nossa primeira opção, como foi para Marta e para Maria. Lázaro está doente, está quase morrendo, está enfermo à beira da morte. Senhor, por favor, o Senhor é o nosso maior e mais importante recurso. Portanto, um lar que cristão, é um lar que leva as suas necessidades até Jesus. Precisamos fazer isso. As pequenas necessidades ou as grandes dificuldades, todas elas entregar para Jesus. E por último, sexta marca de um lar cristão, é um lar que testemunha de Jesus. É um lar que se torna ponto de pregação do Evangelho Salvador. É um lar que deixa transparecer o cristianismo através das ações, das palavras. Não há dúvida nenhuma que Marta, Maria e Lázaro eram fiéis testemunhas de Cristo. Aquele lar se transformou em um ponto de pregação do Evangelho Salvador. Há um episódio interessante que o texto relata para a gente, João capítulo 12, verso 11. O verso 10 diz, mas os principais sacerdotes resolveram matar a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. O texto aqui se refere especificamente ao fato de que Lázaro esteve morto por 4 dias. Não foi por 4 horas, 4 minutos, 4 horas. Ele esteve morto por 4 dias. Quando Jesus foi orar para ressuscitar Lázaro, as irmãs e as outras pessoas já diziam, ele cheira mal, já faz 4 dias que morreu. Depois de 4 dias ele ora e traz Lázaro de volta à vida. Este testemunho, este feito se transformou num marco na região. Aliás, você imagina você ir ao velório de uma pessoa, depois vai até o sepulcro, participa do sepultamento daquele morto, chora a sua morte, e depois de 4 dias você é acordado, ou alguém bate na sua casa e diz assim, o morto ressuscitou. Eu fui no velório, eu vi ele ser enterrado. Eu vi, mas ele está vivo. Ou seja, este testemunho se transformou num marco na cidade, na região. As pessoas vinham de longe para ver a Lázaro. Eu quero ver Lázaro. Por isso diz a palavra que os líderes religiosos queriam matar, não só Jesus, que havia feito isso, mas também a Lázaro. Porque Lázaro era um testemunho, e por causa desse testemunho as pessoas estavam crendo em Jesus. Um lar cristão é um lar que testemunha de Jesus. O milagre de Jesus na nossa vida é a porta do emprego aberta, é a cura de um filho que está doente, é a restauração de um relacionamento. São situações que enfrentamos difíceis e que Deus com poder age. Mas não apenas a ação direta de Deus com o seu poder soberano, mas é o testemunho, é a conversa com seus vizinhos. É o falar de Jesus às pessoas que estão próximas a você, a pessoas que trabalham com você, ou seja, um lar
que é de fato cristão, é um lar que testemunha de Jesus, que manifesta o poder de Deus, é um lar que fala do amor de Jesus, da mensagem de salvação, como com certeza o lar de Marta, Maria e Lázaro. Portanto, marcas de um lar cristão: valoriza a comunhão à mesa, prioriza o eterno, deixa um legado, prioriza o reino de Deus, leva as necessidades até Jesus e testemunha do amor e da salvação de Cristo Jesus. Essas são algumas características que eu destaquei aqui do lar de Lázaro, Marta e Maria. E eu pergunto, a começar, né, pela minha casa, eu sempre falo, quando eu prego, a minha família está no primeiro banco, né? Então, a palavra sempre serve primeiro para mim, né? Será que nós temos características de um lar cristão? Nossa família, de fato, expressa estas e outras tantas marcas que a palavra de Deus nos exorta a vivermos como servos de Deus? Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós sejamos um lar, de fato, onde a palavra de Deus é vivida e praticada, onde o poder de Deus é manifesto, onde a mensagem salvadora é propagada. Que Deus abençoe ricamente os lares cristãos. Afaste dos nossos lares toda a má influência que o mundo tem jogado, a conta-gotas ou a baldes, para que a gente possa ser firme no caminho de Cristo Jesus. Amém? Nós tivemos a oportunidade de tratar sobre este assunto hoje. E eu estava ouvindo pela manhã alguns testemunhos de irmãos que têm bênçãos para agradecer a Deus. E as bênçãos envolviam aniversário de relacionamento, aniversário de casamento. E hoje, não sei se é hoje, não, né? Talvez não. Por esses dias, o Fernando e a Andresa completaram 10 anos de casamento. Eu queria chamá-los à frente. E eles fizeram um pedido bem interessante.